primeiro capítulo tem como objetivos compreender o fenômeno da comunicação humana e suas variações linguísticas, associar funcionalmente a fala e a escrita dentro de um quadro mais amplo das práticas sociais e dos gêneros literários e relacionar funcionalmente elementos da comunicação aos objetivos que originam. No primeiro capítulo, vamos dar ênfase a uma discussão sobre a língua falada e a língua escrita, bem como a variação linguística. Possivelmente você já sentiu na prática que não podemos escrever da mesma forma que falamos. Ou ainda, durante as aulas que você lecionou, já deve ter comentado com seus alunos que essa ação não é possível. Fala e escrita são modalidades de uso da mesma língua, contudo apresentam algumas características próprias. É fundamental perceber as diferenças entre fala e escrita para entendermos como esse conhecimento implica o nosso processo de ensino e o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Também é muito importante o educador entender que a língua falada não é melhor que a língua escrita. Elas são apenas diferentes. E é sobre essa diferença que incide uma discussão bastante séria realizada por um dos mais respeitados autores na área, Luiz Antônio Markowski, conforme você assistirá agora. Um fato ninguém pode esquecer. Todos falam e alguns escrevem. Todos os povos dos quais nós temos conhecimento, e mesmo dos que não temos conhecimento, é muito provável, falaram, mas muito poucos escreveram. Hoje em dia, inclusive, existem em torno de umas 4 a 5 mil línguas faladas no mundo. Dessas, menos de 10% tem escrita. Se nós fôssemos fazer uma análise do nosso dia a dia, desde que a gente acorda até quando vai dormir, provavelmente nós iríamos descobrir que mesmo os que mais letrados são, os que têm maior grau de letramento, vão utilizar mais de 90% do tempo falando e uns 10% do tempo escrevendo. Tanto assim que hoje, se a gente vai observar, para definir uma pessoa educada, a gente praticamente diz quando uma pessoa é escolarizada. Quem não escreve, quem não tem uma educação formal na escola, etc., não é uma pessoa educada nos dias de hoje. Ou seja, a escrita tem uma grande importância, uma grande supremacia, um grande valor. O que nós queremos fazer aqui é mostrar que isso é um equívoco. Tanto a oralidade como a escrita são fundamentais. São duas maneiras de as pessoas organizarem seus discursos, praticarem as suas interações no dia a dia, sem que uma seja mais importante do que a outra. Cada uma tem seu lugar. São práticas discursivas que não concorrem, não competem. Gostaria de fazer 2 observações que me parecem bastante importantes, que são sistemáticas. Por exemplo, se nós colocamos uma pessoa falando, digamos, temos uma sala, e todo mundo olhando para um lado, bota uma pessoa lá atrás na sala, e essa pessoa fala alguma coisa, conta uma pequena história. Ninguém viu quem é. Pois bem, sem ver a pessoa, sem conhecer a pessoa, só ouvindo, a gente pode dizer uma série de coisas sobre o indivíduo que está falando. Agora, se nós tomarmos um texto que foi escrito por essa pessoa, e eu faço essas perguntas, ninguém vai saber responder nenhuma dessas perguntas. Por quê? Porque quando se fala, muitas marcas da própria individualidade, do próprio indivíduo, passam pela fala. Na escrita, já não. Tão importante quanto estudar as características da fala e da escrita, também é essencial identificar e valorizar a variação linguística em nossas aulas de língua materna. A escola é considerada uma das entidades mais influentes na formação de uma pessoa. Nela e implicitamente nos livros que utiliza, podem ser criadas condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem, que satisfaça as necessidades de relacionamento do ambiente social em que se vive. O uso de uma determinada expressão ou palavra em língua materna sofre variações por algum tempo. Em algumas vezes, após esse tempo, ocorre a mudança. Um exemplo desse processo de variação e mudança ocorreu com o pronome você.
Veja na tela os estágios de mudança pelos quais essa forma linguística vem passando. Inicialmente era escrito Vossa Mercedes, depois transformou-se em Vossa Mercê. Mais tarde, Vós me sê, Vossum sê, até chegar a você. No entanto, já ouvimos o sê e sê. Vamos a mais um exemplo de variação linguística. Muito frequente, tanto na fala quanto na escrita, a variação dos pronomes pessoais sujeitos nós e a gente. O pronome a gente tem sido usado frequentemente, não só em falas formais, como também em textos escritos para expressar o pronome nós. A música soube aproveitar muito bem a variação linguística. Quando puder, ouça como o grupo Titãs emprega o pronome a gente no lugar de você na música Comida, composta por Arnaldo Antunes, Sérgio Britt e Marcelo Fromer.